Neste vídeo explicarei de maneira bem simples como trabalhar com formas no Word. Para tanto, utilizarei a construção de um fluxograma como exemplo. Em primeiro lugar, o que é fluxograma? Em palavras simples, fluxograma é a representação gráfica dos passos necessários para a solução de um problema. Partes básicas de um fluxograma. Todo fluxograma tem início e um fim. Processos a serem executados e tomadas de decisões. Exemplo: problema: atravessar a rua. Para atravessar uma rua, basicamente nós temos que estar de um lado e ir para o outro. Então teremos que, primeiro, chegar à borda da calçada, segundo, verificar o fluxo de veículos, terceiro, atravessar, quarto, seguir o caminho. Elementos gráficos utilizados em um fluxograma. Elemento de terminação, de início e fim. Elemento de processo, elemento de decisão ou tomada de decisão e setas direcionais para dar sentido ao fluxograma. Para trabalhar com formas no Word, vamos iniciar um arquivo ou uma página em branco e vamos até a guia Inserir. Na guia Inserir, nós temos várias opções. Podemos inserir páginas, tabelas, ilustrações, suplementos, mídia, links, comentários, entre outros. Nós trabalharemos na guia de ilustrações, onde nós temos formas. Clicando em formas, nós vamos até a opção de fluxograma. Aqui nós temos processo, um subprocesso, a tomada de decisão, o terminador, os conectores de mesma página e de outra página. Temos a seta direcional, temos linha reta sem pontas, caixas de texto, temos várias formas para trabalho. Para inserir uma forma, nós clicamos na forma desejada, por exemplo, em processo, e a desenhamos no texto. No momento em que eu clico na forma que eu quero, o cursor ele muda para um símbolo de mais, onde eu clico, seguro e arrasto. Então eu desenho a forma desejada. Inserir forma. Escolho a forma, ele muda o cursor, clico na posição que eu quero e arrasto. Observem que a forma selecionada, a forma que foi desenhada, ela vem já com uma pré-formatação. Quando eu inseri a forma, ele mudou automaticamente para a guia de formatação, o menu de formatação. No menu de formatação, eu tenho estilos de forma. Em estilos de forma está selecionado o preenchimento colorido azul ênfase 1. Eu vou clicar na seta da linha para cima e clicar até chegar à primeira linha. Clicando aqui, eu tenho colorido, contorno, colorido, azul, ênfase 1. Antes eu tinha o preenchimento, então vou mudar somente para o contorno. Vou fazer a mesma coisa para as demais. Clico, subo até a primeira linha, seleciono. A mesma coisa com a outra. Então desenhei as formas que eu quis sem o preenchimento
sólido. Vou inserir agora uma linha de direção. Então, inserir, fórmula, forma, linha e desenho a seta para onde eu quiser. Posso inserir mais uma, quantas eu desejar. Então, inserir, forma. Inserir, forma, linha, desenho a linha. Quando eu desenho uma linha, eu posso precisar aumentar ou diminuir o tamanho dessa linha. Acontece que, quando eu aumento ou diminuo o tamanho da linha, o Word ele tira a linha da sua linha reta, do seu plano reto. Ele cria um ângulo nessa linha. E como eu vou acertar isso? Eu posso segurar a tecla Shift para tentar fazer um ajuste fino. A tecla Ctrl ou a tecla Alt. Só que para trabalhar com o mouse ou com o touch do notebook, eu posso ter um pouco de dificuldade. Para não precisar fazer esse ajuste fino utilizando o mouse, eu posso ir lá no menu Formatar, com a forma selecionada, com a linha selecionada. Vou no menu Formatar. Na primeira caixa, eu tenho o tamanho, a altura da forma. Na segunda caixa, eu tenho a largura da forma. Observe que a largura ela está em 0,13. Então, eu vou fazer o que com essa largura? Eu vou colocar ela em 0. Automaticamente, eu deixei ele em uma linha reta. Então, se eu inserir uma forma de linha, criei a linha, estiquei, ela está retinha. Não tão reta, ela ainda ficou aqui com 0,2. Então, se eu quero ela reta, eu coloco a altura dela como 0 e o tamanho, se eu quiser aumentar ou diminuir, eu também posso aumentar aqui, ou diminuir para 1 ou aumentar para 3. A mesma coisa se eu desenhar essa forma na vertical. Então, ela está com 0,6, então a altura agora ficou com 5,4. Eu posso ajustar para exato 5 e ajustar o ângulo dela, a largura dela para exato 0,0, que ela fica uma forma reta perfeita. Se eu precisar mexer a posição dela e vou diminuir ela, tentar diminuir aqui e depois voltar para a posição reta exata, eu vou ter um pouquinho de dificuldade. Então, para evitar trabalho, eu faço o quê? Ajusto 2,60 e a linha reta na largura dela para 0. Então, esses são exemplos, formas simples de trabalhar com as formas, de colocar, criar, dimensionar. Eu também posso ter várias formas dentro de um determinado trabalho que serão repetidas. Por exemplo, eu venho, crio uma forma de processo e essa forma de processo eu crio um tamanho padrão que eu utilizarei dentro do trabalho, vou acertar ela para somente o contorno sem o preenchimento e quero repetir essa forma várias vezes, sem precisar ir lá inserir forma e criar uma nova forma e ajustar tamanho, tudo igual. Eu simplesmente vou duplicar essa forma. Então, seleciono a forma e dou um Ctrl D. Selecionei a forma, arrasto, posiciono onde eu desejar. Então, novamente, Ctrl D. Ele vem,
seleciona, duplica a forma, eu arrasto para a posição que eu desejar. Eu tenho a linha, posso fazer a mesma coisa com essa linha. Posso duplicar a linha, posso colocar onde eu quero, ajustar o tamanho dela, só que ela não ficou reta. Com ela selecionada eu vou em formatar e a largura menor dela eu vou ajustar para 0. O tamanho menor dela ajusto para 0. Ele vai ficar retinho. Está com 0,79. Eu posso deixar ela em 1 centímetro. Agora duplico, arrasto para a posição onde eu quero deixar. A mesma coisa para arrasto a linha, está com 2,6, vamos colocá-la com 1 também. Ctrl D, dupliquei, coloquei na posição onde eu desejo. Para apagar a forma, seleciona, deleta, seleciona, deleta, seleciona, deleta, seleciona, bate a tecla Del, ele vai apagando. Uma coisa também comum que você vai precisar fazer com uma forma é escrever dentro dessa forma, colocar um texto dentro dessa forma. Para escrever dentro de uma forma, você clica com o botão direito do mouse sobre a forma e pede para adicionar texto. Você adiciona, digita o texto. Se você duplicar essa caixa agora, essa forma, ele vai duplicar com o texto. Você pode arrastar, alterar o texto da próxima. Ok? Então, se eu tenho uma forma, qualquer elemento dentro do Word, eu duplico esse elemento com o Ctrl e o D. Ctrl mais o D, ele duplica a forma. Arrasto para onde eu desejar. Agora vamos voltar ao assunto do exemplo de um fluxograma para atravessar uma rua, com os passos necessários para atravessar uma rua. Então, para colocar isso dentro de um fluxograma, o que eu vou fazer? Eu tenho que chegar à borda da calçada, verificar o fluxo de veículos, atravessar a rua e seguir o meu caminho, utilizando para isso esses elementos gráficos que são básicos para qualquer tipo de fluxograma. Então, todo fluxograma, ele inicia e termina com um terminador. Tá? Então, o primeiro passo seria inserir a forma de terminador, da terminação. Clico, desenho a forma no tamanho que eu quero, formato ela, indo em estilos de forma, vou na linha e clico até a primeira linha. Seleciono a opção do meio, que é o contorno, colorido, azul, ênfase 1. Clico nessa forma, com o botão direito e vou adicionar o texto. Então, aqui é o que? É o início do meu fluxograma. Então, eu vou digitar início. A partir desse momento, eu vou começar os processos do meu fluxograma. Então, eu irei fazer o quê? Irei para a próxima etapa. Para isso, eu tenho que utilizar uma linha indicando a direção que eu vou seguir. Então, eu crio a linha no sentido para baixo. Vou padronizar essa linha com o tamanho de 1. Então, eu vou aqui
no menu Formatar, na opção Tamanho, seleciono para 1 e a largura vai ficar em 0. Vamos agora iniciar um processo. Então eu vou em fluxograma e vou executar o primeiro processo do meu fluxograma. Então fluxo, inicio, seleciono a opção de processo, desenho, vou até a primeira linha, seleciono o estilo que eu quero, botão direito, adiciono o texto. Então, qual é esse processo? Qual é o processo principal do meu fluxograma? Para atravessar a rua. Então, feito o primeiro processo, eu vou para o segundo. Vou utilizar o quê? Uma linha, outra linha direcional. Eu já tenho a linha no sentido para baixo, com o tamanho de 1. Duplico essa linha, arrasto na posição que eu desejo. O próximo também é um processo. Processo, Ctrl D, seleciono o processo, arrasto, apago o texto dele e vou para o próximo passo. Então, para atravessar a rua, eu tenho que chegar até a borda da calçada. Então, ir até a borda da calçada. Feito esse processo, vou para o próximo processo. Para ele, chegar até ele, eu preciso de uma linha que oriente o fluxo das informações. Coloquei a linha na posição, vou selecionar a forma do processo que eu já tenho desenhada aqui, ou poderia ir lá no menu, inserir formas e desenhar novamente aquela forma. Então, para economizar serviço, seleciono a que eu já tenho pronta, Ctrl D e coloco na posição. Quando eu chego na borda da calçada, para atravessar a rua, eu tenho que fazer o quê? Olhar o fluxo de carros. Então, eu vou olhar se vem carros. Então, fiz o processo, olhei se tem carros, vou selecionar a linha, duplicá-la e vou para o próximo passo. Agora, eu olhei se vem o carro. O próximo passo seria atravessar a rua. Só que antes de atravessar a rua, antes de executar o processo de atravessar a rua, eu tenho que tomar uma decisão. Que decisão é essa? Eu tenho que fazer uma pergunta se vem ou não o carro. Então, eu vou inserir forma tomada de decisão. Desenho a forma, coloco na posição, formato ela em estilo de forma, coloco o contorno com ênfase azul e faço a pergunta. Que pergunta seria? Botão direito, adicionar texto, vem carro. Desse vem carro, eu tenho duas respostas, sim ou não. Então, eu vou ter que seguir dois caminhos. Um caminho e outro caminho.
Aqui eu dupliquei a linha e estou acertando a direção dela. Tá? Só que para que ela fique reta, eu vou acertar a altura dela para 0. Coloco na posição. Então, quais são as respostas possíveis para o nosso fluxograma, para a nossa tomada de decisão? Sim e não. Então, vamos para o sim. Para o sim, eu vou inserir uma caixa de texto. Vou apagar o que tem nessa caixa de texto, vou escrever o sim. Ajusto o tamanho, coloco a caixa de texto na posição desejada. Quando eu coloco a caixa de texto, ele simplesmente cobre a outra parte do desenho. Cobriu a linha, pode cobrir uma parte da tomada de decisão. Para corrigir isso, eu faço o quê? Eu seleciono a forma, vou em formatar, preenchimento da forma, sem preenchimento, contorno da forma, sem contorno. Então aqui eu tenho uma caixa de texto que eu coloquei como inserir caixa de texto. Eu preciso de uma outra caixa de texto para o não. Então essa caixa de texto eu vou simplesmente copiar essa que já está pronta. Então Ctrl D, seleciono a caixa de texto, apago, digito não. Então já tenho as duas caixas de texto indicando as decisões que eu tenho que tomar. Então, cheguei na borda da calçada, olhei se vem carro, fiz a pergunta, vem carro? Sim. O que eu vou fazer agora? Se vem carro, eu tenho que aguardar esse carro passar. Venho até a posição, fiz a duplicagem da forma, arrastei para a posição, selecionei o texto, apaguei e vou digitar o processo. Então, aguardar, passar. Aguardei passar, eu vou fazer o quê? Eu tenho que voltar e olhar se vem carro. Então, o que eu faço? Vou inserir uma linha. Vou inserir uma linha. E eu preciso fazer que essa linha vire para a esquerda. Como que eu vou fazer essa linha dobrar à esquerda? Eu vou selecionar a linha, vou em tipo de conector, conector angulado. Então, seleciono a linha, venho em tipo de conector, conector angulado. Arrasto o final dele para de onde eu quero que ele parta. Arrasto a ponta da seta para onde eu quero que ela direcione e ajusto o centro. Pego o centro, se eu abaixar ou subir, eu ajusto, eu direciono a seta para onde eu quero ir. Então, ajustei, soltei, tenho uma seta virando, subindo e virando para a esquerda. Então, o que eu tenho agora? Vem carro? Sim. Aguardo passar, volto, carro passou, eu volto e olho se vem carro novamente. Olhei se vem carro, faço a pergunta, vem carro? Né? Posso ter a resposta de sim, onde eu tenho que aguardar e voltar ao processo, como posso ter a resposta de não. Se eu tiver a resposta de não, eu vou para o próximo passo.
Qual que é esse próximo passo? Atravessar a rua. Então, eu vou atravessar. Terminei de atravessar a rua, vou para um próximo passo, para um outro processo. Qual seria esse outro processo? Vou seguir o meu caminho. Então, continuo o meu caminho para chegar ao destino. Então, seguir o caminho. Tenho mais algum procedimento a fazer? Se o meu objetivo era atravessar a rua? Não. Então, o meu processo de atravessar a rua finalizou. Então, nós temos o quê? O fim do nosso fluxograma. Lembrando que todo fluxograma tem um início e um fim. Então, utiliza-se um terminador. Muda o nome dele, o texto dele para fim. Então, nós temos o nosso fluxograma construído, dando início aos procedimentos, um processo para atravessar a rua, um processo para ir até a borda da calçada, outro processo para olhar se vem carros, uma tomada de decisão, vem carro? Sim, eu aguardo os carros passarem e retorno para olhar se vem carro. Volto no processo, olho se vem carro, sigo até a decisão, vem carro? Não. Atravesso a rua, vou para o processo de seguir o caminho e finalizo o meu fluxograma. Então, aqui estão os passos simples para construir um fluxograma utilizando formas no Word. Espero que tenham gostado.